Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário. Para hoje nós temos o tema: aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Para isto, quero fazer uso do texto de Paulo à igreja de Roma, carta aos Romanos, capítulo de número 5, verso de número 20, está escrito assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Verso 21, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus amados, nós sabemos que Paulo, quando escreve essa carta, ele fala sobre Adão e sobre o pecado que adentrou a humanidade logo após a desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden. E por conta dessa desobediência, a Bíblia diz que por conta de um homem, o pecado entrou, se alastrou ou dominou a vida de todos os homens até então. Ninguém pode dizer que nunca pecou, porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O rico pecou, pobre pecou, negro pecou, branco pecou, pardo, pessoa estudada ou pessoa leiga. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por conta de um homem que desobedeceu, o pecado adentrou, e a Bíblia diz que esta ofensa do pecado, ela gerou sobre todos os homens uma condenação. Logo após o pecado entrar, a morte também entrou. Quando Deus fez o homem, Deus não fez o homem para morrer. Deus tinha feito o homem para estar com Deus para sempre, ali no Jardim do Éden. Mas a Bíblia diz que a morte entrou por conta do pecado. Então, todos os homens estavam fadados ao pecado, fadados ao fracasso, fadados à destruição, fadados a viver uma vida eterna sem Deus ou pagando pelos seus pecados no inferno por conta de um homem que pecou. Mas a história não acaba aí. A Bíblia diz que do mesmo jeito que por conta de um homem o pecado entrou e se alastrou pela humanidade, também por um homem veio a salvação à humanidade. E este homem se chama Jesus Cristo, Cristo Jesus, o nosso Senhor Salvador. A Bíblia diz que o primeiro Adão que pecou, falhou, ele trouxe sobre nós essa marca do pecado. Mas o segundo Adão, que é Cristo Jesus, trouxe de volta para nós a imagem de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, a comunhão com Deus e o amor de Deus para conosco. E aí Paulo, escrevendo a sua carta, ele diz que a lei ela ia cobrar acerca de cada homem por causa do pecado. E se não houvesse lei, essa ofensa do pecado não seria cobrada sobre cada homem. Aí ele diz no verso de número 20, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Olha o que Paulo está dizendo. Está dizendo que o que Cristo Jesus fez por mim e por você é muito maior do que a falha de Adão. É muito maior do que o pecado que entrou na humanidade. Jesus é maior do que o pecado. Jesus é maior do que a morte. Jesus é maior do que tudo. E a Bíblia diz que aonde habitou o pecado, onde o pecado habitou ou abundou, onde ele abundou, foi em nós. O pecado ele teve lugar no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. Mas onde habitou o pecado, ou abundou o pecado, superabundou a graça. Muito maior, infinitamente mais, foi o que Cristo Jesus fez por nós. E a Bíblia diz que Ele sim é essa graça. E nós não somos salvos por obra, nós não somos salvos por força, nós não somos salvos por títulos, ou por alguma coisa humana. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós,
mas é dom de Deus. Sabe qual é o nome dessa graça? Cristo Jesus, nosso Salvador. Pão diário de hoje, aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Deus te abençoe.